Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma palestra muito importante pelo tema. Eu considero que é muito relevante ou muito importante mesmo, até principalmente para quem não tem mais conhecimento do Espiritismo. O tema é influência da espiritualidade no cotidiano, na vida nossa, dos encarnados. Isso. Então, aqui vão falar o senhor Orson Peter Carrara e o senhor Marco Maiuri. Eles já são do conhecimento nacional e de certo internacional. Nós vamos assistir mesmo a uma palestra maravilhosa, coisa que quando vieram aqui eu não consegui entender nada, mas problema meu mesmo. Aí depois eu resolvi esse problema e o João Batista, ele mandou para mim a gravação, aí entendi tudo, aí achei mais bonito, né? Então, eles vão hoje trazer para nós esse tema, que eu tenho certeza que vai ensinar muito para nós. E a dona Neuza, ela vai fazer o Pai Nosso de uma forma, eu acho que aqui inédita. Pode fazer. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo a casa. Venho pela primeira vez e é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande para o nosso coração. Convido a todos para que a gente possa iniciar fazendo uma prece. Vou fazer a prece cantada e chama-se A Prece, de João Cabete. Nosso irmão colocou o Pai Nosso, mas a gente tinha programado a prece de João Cabete. Pode ser, né? Convido a todos para que me acompanhem. Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Meus amigos,
nossa saudação. Muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos que a nossa noite seja muito produtiva. João Cabete é um grande compositor espírita. Recebi as suas lindas músicas mediúnicas, vindas de bons espíritos. Tem um acervo de mais de 200 músicas mediúnicas. Deixou um legado riquíssimo. Queremos sugerir que pesquise no Google lá, João Cabete. Vocês vão encontrar mais de 200 composições à disposição. É uma alegria retornar aqui com vocês, revê-los. O ano passado estivemos aqui. É uma alegria muito grande realmente. Estou novamente acompanhado do nosso querido Marco Maiuri. Nós estivemos em Araçatuba, fomos a Guararapes e hoje aqui estamos revisitando vocês novamente. E como disse o nosso Adalto, vamos falar da influência dos espíritos no cotidiano da vida humana. Allan Kardec, como sabem, perguntou se os espíritos exercem alguma influência sobre nós. Com outras palavras, estou usando as minhas. E os espíritos responderam que é muito mais do que a gente imagina. De ordinário são eles que nos dirigem. Ensejando aí um estudo amplo sobre essa influência dos espíritos sobre nós. Seria o caso de perguntar quem são esses espíritos. Ora, somos nós mesmos, encarnados ou desencarnados? Tratando-se dos desencarnados, aqueles que já habitam o plano espiritual, são pessoas também, com seus sentimentos, suas bagagens intelecto-morais, sua experiência, sua habilidade, nem todos espiritualizados, alguns ainda presos a várias paixões de todo tipo, também situando-se em quadros diversos de situação intelectual e moral. E, portanto, exercem e exerceram desde todos os tempos influência saudável ou perniciosa sobre as criaturas humanas que estão encarnadas. Há uma interação permanente entre o plano material e o plano espiritual. Da mesma forma que nós exercemos influências sobre o ambiente, com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, também os espíritos exercem influência no nosso cotidiano, na profissão, na vida familiar, na intimidade, no comportamento que adotamos. E nós, como fizemos o ano passado, vamos dividir a abordagem junto com o Marco. Marco, bem-vindo. Seria melhor a gente segurar na mão. Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Para nós uma grande alegria, uma honra realmente retornarmos a esta casa maravilhosa, recebidos com tanta fraternidade, com tanto amor, porque é assim que nós espíritas devemos tratar uns aos outros, com afabilidade e doçura, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar um tema muito importante, que é da interação da vida espiritual com a Terra, com os habitantes da Terra, com os seres encarnados. Allan Kardec, juntamente com os espíritos da codificação, vendo que os espíritos em sua totalidade não eram detentores da verdade, porque são as almas dos homens desvestidos da matéria, acharam por bem criar a escala espírita, onde teve como finalidade realmente classificar os níveis espirituais dos espíritos que se comunicavam. Eu acho importante falarmos da escala espírita, porque é um momento em que nós vamos ver os tipos de influência que os espíritos proporcionam aqui para todos nós. Rapidamente falando, existem os espíritos da terceira ordem, chamado espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos têm todos aqueles problemas da imperfeição.
eles são, na sua generalidade, espíritos levianos, espíritos agressivos, espíritos dissimuladores, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros. Parece um povo que a gente conhece, não? Chamado espíritos imperfeitos. Então, realmente, nós temos que nos atentar muito a esta questão, porque estes espíritos são muito próximos à Terra, participam muito do nosso dia a dia, mas não só eles, também os espíritos benfeitores participam. Então, dentro da escala espírita, temos ali os espíritos bons e benévolos. São aqueles que já cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar, resolveram perdoar, resolveram servir. São legítimos trabalhadores, bons e benévolos. E tem os espíritos puros, os espíritos da primeira ordem, que em sua maioria não precisam mais se reencarnarem. Quando reencarnam em missões. Eventualmente, de tempos em tempos, a espiritualidade envia um desses espíritos para a Terra para nos ensinar a viver, para nos ensinar a caminhar com passos seguros para a verdadeira existência, que é a existência espiritual. Então, baseado nesse quadro, nós vamos ver as várias influências que os espíritos exercem sobre os encarnados. É o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos em frente. Muito obrigado. Pois é, o entendimento da escala espírita é um detalhe muito importante, porque conforme o Marco definiu para nós, valendo-se do conteúdo do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá nas duas primeiras classes os espíritos imperfeitos e a segunda classe, que é dos espíritos que já se melhoraram muito, mas ainda não são perfeitos, ainda que relativamente. E, portanto, esses espíritos das duas primeiras classes exercem uma influência constante sobre nós. E quando a gente fala em influência de espírito, a gente não deve ficar restrito a achar que são apenas espíritos inferiores que influenciam a vida humana. Em absoluto, não. Existem muitos benfeitores que influem diretamente, respeitando a nossa integridade e liberdade, mas atuam decisivamente na nossa vida, nos protegendo, nos dando intuições, nos encaminhando para situações melhores e principalmente nos amparando nas enfermidades, nas indecisões, dando-nos força, dando-nos coragem, nos amparando, conduzindo-nos durante o repouso do corpo para estações espirituais, onde podemos aprender com outros irmãos, levando-nos a excursões educativas. Num ambiente como esse, por exemplo, em que nós estamos reunidos para estudar um assunto como esse, poderia ser outro qualquer, ou numa reunião especificamente para falar do Evangelho, nós atraímos esses espíritos. A nossa vibração, por exemplo, ao falar de Jesus, referindo-se ao Mestre da humanidade, nós criamos um ambiente que atrai a presença desses espíritos benfeitores. E enquanto estamos refletindo sobre esses conteúdos, esses espíritos, já com uma bondade espontânea no coração, o desejo de amar, embora ainda não sejam espíritos da primeira ordem, embora sejam espíritos ainda em evolução, esses espíritos se valem dessas aberturas psicológicas e mentais que propiciamos para verificarem a necessidade que nós temos e nos encaminhar para ambientes melhores. Mas é claro que quando nós criamos ambiente de maledicência, quando criamos ambiente de revolta, quando ficamos indignados, irritados, nós igualmente abrimos as cortinas das nossas proteções para atrair e facilitar a influência daqueles espíritos que ainda guardam dentro do coração a inveja, o ciúme, a contrariedade, a agressividade. Por quê? Exatamente porque os espíritos são as almas humanas e que, uma vez tendo deixado o corpo físico pelo fenômeno biológico da morte, que é um fenômeno natural,
eles conservam as qualidades morais que detinham, como a sabedoria, a bondade, como o desprendimento, o desapego, o desejo de ser útil, mas também outros guardam dentro de si a inveja, o ciúme, a maledicência, a intriga, a vingança, a raiva. São seres humanos, os espíritos são pessoas. Os espíritos não são lençóis com 2 furinhos na frente dos olhos. Os espíritos são pessoas, eles guardam sentimentos, guardam as suas bagagens intelectuais, têm vontades próprias, têm lembranças, têm amarguras, têm desejos e, portanto, visitam a coletividade humana encarnada. Até porque criamos laços de simpatia ou da falta dela, de afeto e desafeto com os espíritos em razão de vivências atuais ou de vivências anteriores. Há alguns adversários nossos de pelejas passadas podem não estar reencarnados e, portanto, estão no mundo espiritual, ligados a nós por um quadro de desafeto criado no relacionamento e se vinculam a nós. Se nós damos guarida com sentimentos inferiores, eles se valem dessas portas mentais e espirituais que abrimos para nos influenciar negativamente. Só que nós, os espíritas, aqueles que temos esse conhecimento, precisamos ter uma certa prudência. Nós não podemos dizer, eu estou com uma dor de cabeça, deve ter um espírito aqui dando paulada na minha cabeça, estou com uma dor de estômago, será que tem um espírito doente aqui? Não, também não é assim. A gente tem que ter bom senso, entender que existem causas físicas, muitas vezes, para as perturbações que sentimos no corpo. E existem também causas psicológicas, emocionais, que nos desestabilizam. Nem tudo é influência de espírito. Existe influência de espírito? Sim, existe, mas nem tudo é. Às vezes, a responsabilidade é nossa mesmo, porque nos desequilibramos, nos irritamos e criamos um quadro desfavorável ao equilíbrio moral, ao equilíbrio mental e psíquico. Da mesma forma, é muito interessante pensar que em certos momentos, todos nós já vivemos momentos assim, a gente sente uma alegria inexplicável. Existem momentos que dá uma alegria, a gente sente uma satisfação, parece que é uma lembrança muito agradável que a gente não consegue definir muito bem o que é. Muitas vezes essas alegrias inesperadas, esse ambiente que se forma à nossa volta, de esperança, às vezes é a presença de um amigo espiritual, de uma lembrança amiga que chega, nos abraça, nos envolve. Então a influência dos espíritos vai depender da qualidade do espírito que está influenciando. Um espírito pode incentivar alguém ao vício, como pode incentivar alguém a uma prática do bem. Mas essa abertura para a influência do espírito somos nós que damos, é da nossa autorização. Como diz o Marco, ele sempre diz isso, nós somos os agentes contratantes, somos os agenciadores dos nossos obsessores. Porque quando falamos em influência espiritual, nós, os espíritas, logo pensamos no espírito obsessor. Ah, tem um obsessor aqui comigo, que está me dando dor de cabeça, que não me deixa dormir. Não, nem sempre é obsessor. Às vezes é um espírito necessitado, que se aproximou de nós, ou nos ligou, de alguma forma, a nossa personalidade, até para aprender conosco, para aurir de nós algum benefício, porque os espíritos, como disse o Marco na sua apreciação, há uma interação permanente entre os dois planos e, portanto, existem boas influências e más influências, mas somos nós que autorizamos essas influências, não é, Marco? Pois é, nós estamos, todos nós, como encarnados, em um mar vibratório. Vibrações de todos os tipos nos cercam, de todos os tipos, porque em um mundo de provas e expiações, como é o nosso, que tem algumas características, né? Uma das características é que não existe uma homogeneidade espiritual. Existem espíritos de variados graus evolutivos. Isso é uma característica interessante porque leva o espírito ao aprendizado. Quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual.
ao deixarmos aqui o corpo físico, as conquistas, as bagagens que levamos aqui da terra, é o que nos situará na sociedade do Espírito. E quando nós nos reencarnamos, misturam-se os níveis evolutivos. Por isso que é tão importante a reencarnação. É aquela ocasião de reparar mesmo, conforme está no livro Céu e Inferno, no Código Penal de Vida Futura, a reparação que se dá através da reencarnação. Porque para nós convivermos com essa variedade de espíritos, às vezes dentro da própria família terrena, nós temos que necessariamente exercitar em nós sentimentos nobres, o perdão, a resignação, a tolerância, não é? Para podermos vencer esses momentos educativos do espírito. Todos nós passamos por essas experiências, estamos sempre perto das pessoas que necessitamos. Viemos da vida espiritual, não somos encarnados que estamos vivendo experiências espirituais, nós somos espíritos que estamos vivendo esta curta experiência como encarnados, porque o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. Então, a influência dos espíritos que nos cercam está diretamente ligado à forma como nós conduzimos nosso pensamento, os nossos sentimentos. Essas questões irradiam de nós, cria um campo mental em torno de nós, e o espírito, sintonizado com aquele campo mental, vai se aproximar. Se nós, por exemplo, emitimos sentimentos de desamor, de desagrado, sentimentos perniciosos, de vingança, de ódio, isso irradiará e nós sintonizaremos com aqueles espíritos melancólicos, tristes, agressivos, também que estão por toda parte. E muitos deles, como Orson disse, estão ligados a nós pelos laços das reencarnações. Então nós temos que entender que a Terra dá muitas oportunidades de crescimento. Quando nós citamos a doutrina espírita, nós temos que entender que é uma grande oportunidade de nos espiritualizarmos pela razão. Nós temos a oportunidade de raciocinar a nossa fé. A fé espírita não é a fé cega, é a fé movida pela razão. Isso é muito importante para a evolução de todos nós, porque quando nós evoluímos segundo essas premissas doutrinárias, nós nos encontraremos muito melhores a cada dia. Lembrando da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos da codificação: que é o espírita? É aquele que empreende um esforço pessoal para combater as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então, mesmo que reencarnemos com muitas imperfeições como estamos, nós temos à nossa frente essa joia preciosa que é a doutrina espírita, para, através da nosso próprio pensamento, nossos próprios sentimentos, modificar os nossos passos. Aí os espíritos que se aproximarão de nós serão espíritos que entenderão a boa vontade e nos incentivarão. Aqueles antagônicos verão a nossa transformação para melhor, e muitas das vezes aprenderão conosco quando possível. E aqueles que por acaso ainda não atingiram esse desprendimento do perdão, eles, funcionando o nosso psiquismo em outra vibração, em outra sintonia de ondas, eles não conseguirão acoplar a sua onda mental a nós nas chamadas obsessões. Então o estudo de obsessão é muito importante mesmo.
As obsessões estudadas por Allan Kardec nos falam exatamente isso. Nós temos que combater as obsessões, lembrando que esses chamados obsessores são nossos irmãos que estão em engano. Com as nossas mudanças de conduta, nos espiritualizarmos, aí evidentemente aproximarão espíritos bons, aqueles espíritos que, como mães zelosas, pais zelosos, querem o nosso progresso, apesar das nossas imperfeições, e eles vão nos inspirando. Nós tropeçamos, nos levantamos, e eles continuarão acreditando em nossa sinceridade, se formos sinceros com nós mesmos. Então vejam, a fé espírita não é uma fé de barganhas, é uma fé real, é uma fé realista, diretamente ligado à realidade do espírito. A influência positiva ou negativa, então, dependerá de nós. Depois, mais para frente, nós vamos falar daqueles espíritos que nos acompanham em nossa marcha evolutiva aqui na Terra, são responsáveis, assumem esse trabalho e que geralmente são simpatias espirituais vinculadas a nós. Todos nós, sem exceção, estamos reencarnados mediante um planejamento reencarnatório, patrocinados pela bondade de Deus e pelo acompanhamento de espíritos responsáveis pela nossa reencarnação. Pode ser um espírito ou pode ser um grupo de espíritos, a depender da tarefa a ser executada e da importância de determinada reencarnação. Mas é interessante porque esses espíritos, como disse o Marco agora, eles acompanham o nosso caminhar, porque nós temos liberdade, existe um programa a ser executado, mas nós temos liberdade de agir ou não conforme o programa estabelecido. Mas esses espíritos bondosos nos acompanham, nos observam o comportamento e nos fazem sugestões mentais, psíquicas, que a gente não ouve pelo ouvido da carne, a gente percebe pela alma. São sugestões: olha, abraça essa tarefa, seja perseverante, continue assim, na boa influência desses benfeitores que estão nos ajudando, mas que respeitam a nossa liberdade. Se a gente resolve não fazer, eles respeitam. Mas, por outro lado, todos nós somos criaturas que nos observamos mutuamente. Mesmo entre os encarnados, nós nos observamos. Nossa, o sujeito é alto, o sujeito é baixo, o sujeito é magro, o sujeito é gordo, o sujeito é bonito, o sujeito é feio. A gente se observa uns aos outros. Nossa, que capacidade que a pessoa tem, que jeito de ser, olha que pessoa elegante, que pessoa gentil. A gente se observa mutuamente. E os espíritos também nos observam. Alguns processos obsessivos são decorrentes de vinganças, de problemas do passado, de questões que estão aí na esteira do tempo. E esses espíritos, por vingança, acompanham, porque estão ligados fluidicamente àquele que está reencarnado e que talvez tenha sido algoz no passado desse que hoje é um espírito obsessor. Mas também existem espíritos que nos observam sem terem motivo de vingança. São espíritos que ainda estão sem uma tarefa definida, estão caminhando pela vida espiritual, não sabem muito bem o que quer, não estão conscientes da tarefa de viver e, portanto, observando os encarnados, iniciam muitas vezes processos obsessivos, por inveja, por ciúme, por várias razões. Então, a obsessão começa com uma sugestão. O espírito pode sugerir. Se eu e o João Batista aqui tivermos uma desavença, iniciarmos uma contrariedade de ideias, um desacordo de ideias, um espírito pode sugerir para o João: João, você vai ficar quieto, esse besta vem lá de Matão, e você vai aceitar esse cara falar aí? Responde, João, repreenda esse sujeito aí. E o João ouviu, não pelo ouvido, mas pela sugestão do espírito que talvez não goste de mim, ouviu uma sugestão de agressividade. O João poderá seguir a sugestão do espírito e começar a discutir comigo. Ou o João se cala e não segue a sugestão do espírito. Se o João se cala, esse espírito vai procurar outro para irritar, porque não deu certo com o João.
Então começa com uma sugestão, mas se o João aceitar, inicia-se aí um processo obsessivo. E eu, recebendo a advertência do João, poderei reagir ao João. Mas peraí, quem é o João? Aí o espírito que não gosta do João vem aqui e fala: que esse cara aí está falando? Rapaz, olha aí. Aí eu poderei reagir e iniciar um bate-boca. Já imaginou um bate-boca dentro de uma palestra espírita? Tem cabimento um negócio dele? É isso que os espíritos querem, sugerem. É uma influência negativa, mas eu poderei me calar a agressividade. Então o processo poderá seguir ou não. Eu estou dando exemplo aqui de uma discussão entre eu e o João, mas isso cabe em muitas situações. Quantas traições conjugais não são sugeridas por espíritos? Quantas desonestidades não são sugeridas por espíritos que querem a derrocada do sujeito e tentam de toda forma jogá-lo num emaranhado de coisas? Isso cabe em muitas situações dos relacionamentos, das desavenças, das discussões, das discordâncias. Quantos casos não existem assim? Então a obsessão tem vários passos. Começa com uma sugestão, que é aceita ou recusada, e o processo vai caminhando ou não, adentra o caminho da fascinação. Muitas vezes a fascinação é como se o sujeito tivesse uma venda nos olhos. Aí ele acha que só ele está certo. Na mediunidade é um perigo, porque o médium fascinado vai achar que só ele está certo, todos os outros estão errados, e ele se acha a última bolacha do pacote. Ele se acha o indispensável, o sábio, o prioritário, o mais importante. Quando a gente começar a achar que a gente é indispensável, quando a gente começar a achar que a gente é melhor que os outros, abramos os olhos. Está começando aí um processo de fascinação. Mas a fascinação não está restrita ao meio mediúnico, ao meio espírita. Basta pensar no atentado das Torres Gêmeas. Os dois terroristas suicidas, ou os terroristas suicidas, estavam fascinados por aquela ideia e fizeram a tragédia que fizeram. Vejam o avanço do que é uma influência perniciosa. Na subjugação, que é o processo mais grave, é um domínio do corpo físico. A pessoa não tem controle sobre os membros e faz coisas ridículas, por aí vai. Mas a gente tem que pensar também na influência benéfica. Quando praticamos o culto do Evangelho no lar, nós protegemos a nossa casa, porque o simples hábito de nos ligarmos às lições de Jesus e comentarmos o comportamento dentro de casa harmonioso, o comportamento bom, cria uma haste luminosa, protetora em volta da casa. E os espíritos que porventura passem à frente da nossa casa e veem a porta aberta, porque tem um espírito que não consegue atravessar, tem que abrir a porta para ele passar, ele não consegue atravessar a parede. Tem espírito tão denso ainda no perispírito que para passar aqui precisa abrir a porta. Tem outros que atravessam a parede. Então ele passa em frente à sua casa, a porta está aberta, ele vai tentar entrar. Mas se tiver proteção espiritual decorrente do bom comportamento psíquico dentro de casa, alicerçado, embasado com o Evangelho no lar, ele não consegue entrar. Vejam a influência, porque os espíritos, a nossa vibração cria proteção, e esta proteção atrai a presença dos bons espíritos, e esses bons espíritos também fazem sugestões, mas são sugestões para a nossa felicidade, são sugestões para o nosso equilíbrio. E existe uma música muito bonita, recebida mediunicamente por uma médium musical lá de Matão. Essa música se chama Entrega-te a Deus. E nós podemos usar essa música, a letra que nós vamos prestar atenção, para pensar nesses momentos em que uma influência perniciosa começamos a sentir. Um desânimo que nos sobe pelas pernas, um abraço de desânimo que nos vem pelas costas, um pensamento destrutivo, um pensamento desequilibrado. É nesse momento que devemos buscar o amparo de Deus, nos dirigirmos à influência benéfica dos bons espíritos. E a Neuza vai cantar para a gente. Entrega-te a Deus.
Em tempos de lutas e de tempestades, entrega-te a Deus. Se a dor te alcançar e a alma então chorar, entrega-te a Deus. Não estarás sozinho se as pedras do caminho então te machucar. Mas se tiveres fé, do céu virá a força pra te levantar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar. Se os dias são de dor, em nome do amor, segue a trabalhar. Ampara teu irmão, compartilhando o pão, sem medo de amar. Orgulho e egoísmo são ervas daninhas que deves arrancar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar. Para que reine a paz, é preciso enfim a Deus te entregar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar. Para que reine a paz, é preciso enfim a Deus te entregar. Muito importante nós observarmos, a música harmoniza tanto, né? É uma beleza a música. É um instrumento muito usado pelos espíritos, as músicas, né? Mas quando o Orson falou a respeito das influências espirituais, gostaria de lembrar que os ensinos de Jesus para todos nós, a sua palavra nunca passará. Nunca passará. E ele tem 3 passagens que ele fala a respeito daquele que estava perdido e voltou para casa, não é? É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Então, vejam, todos aqueles que estão perdidos podem voltar à razão. Mas nós vivemos na Terra um período de grande tumulto espiritual, não é? Nós estamos testemunhando atualmente uma fase muito difícil da Terra, a fase de transição planetária, não é? Que foi previsto por Jesus, inclusive, quando ele falou: haverá fome, ranger de dentes, guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé, que no final dos tempos aconteceria isso, que nós estamos testemunhando, um momento espiritualmente histórico para a humanidade. Então, neste momento, é importantíssimo nós termos firmeza de ideal, não nos rendermos aos equívocos do mundo, porque vamos imaginar uma coisa: a população espiritual em torno da Terra é muito maior que a população de encarnados, influenciando os encarnados. Para nós termos uma ideia disso, a nossa própria família, podemos ver nossa própria família, existe mais familiares do lado de lá do que do lado de cá, não é?
Então, quando nós pensamos na influência dos espíritos, em resumo, tem influências boas, tem influências não boas. Influências não boas, o Orson, nós comentamos sobre as obsessões. A fascinação, por exemplo, esses distúrbios sociais que nós estamos vendo, isso são fascinações coletivas. Se nós nos entregamos aos apelos equivocados do mundo, a chance de nós nos perturbarmos com isso é muito grande. São os espíritos influenciando os encarnados? São obsessões coletivas, fascinações coletivas. Por exemplo, nosso irmão lançou um livro chamado Fascinação, que está ali inclusive. Eu recomendo fortemente que as casas estudem esse livro, porque é um livro que é um compêndio sobre a fascinação, que está na doutrina. Tudo que está na doutrina em vários pontos, revistas espíritas, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, foi trazido para este compêndio, comentado naturalmente, mas um importante estudo. Na nossa casa em São Paulo nós vamos estudar esse livro, porque é um momento de grandes fascinações na Terra. Perceberam como as coletividades se arrastam em grupos? Parece que o ser humano está perdendo um pouco o discernimento, porque a perda do discernimento é uma das características da fascinação. E pode-se perder o discernimento coletivamente também. Agora, as influências positivas são aqueles espíritos simpáticos a nós, são aqueles espíritos que querem o nosso bem, independentes da nossa evolução, que antes de nós reencarnarmos, eles entram em uma espécie de planejamento reencarnatório, porque cada um de nós, ao chegarmos na Terra, nós não chegamos aqui de mãos vazias, nós chegamos aqui com um planejamento reencarnatório, de acordo com as nossas dificuldades, aquilo que devemos preencher em nosso interior, mas também chegamos com conquistas. Também chegamos com coisas boas aqui para a Terra, para utilizarmos em nossa reencarnação. Então, esses espíritos, neste capítulo, inclusive, fala assim: os bons espíritos, quando eles percebem que nós estamos progredindo, eles leem o nosso coração, não é? Quando eles percebem que nós estamos sinceramente querendo progredir, nos incentivam. E os maus espíritos se riem das nossas improcedências, das nossas cóleras, das nossas impaciências, assim por diante. Como nós devemos distinguir o que é nosso e o que é a influência dos espíritos? Diz no capítulo. Geralmente o primeiro pensamento que temos é o nosso. Aí, se nós titubearmos naquele pensamento, temos sugestões das testemunhas que estão por todos os lados. Então vejo como é importante viver. Viver é uma grande responsabilidade. Não devemos pensar que os nossos pensamentos e sentimentos ficam perdidos no vazio, ou ficam encarcerados em nós, que ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém percebe o que estamos pensando. Percebem. Temos testemunhas sim por todos os lados. Agora, é importantíssimo a influência do mundo espiritual aos encarnados, porque imagine se ficasse só por nossa conta a nossa evolução. Ia ser muito difícil, porque o encarnado é um ser um pouco desmemoriado. O encarnado está submetido aos limites que a matéria impõe. O encarnado tem sérias limitações de todos os tipos cognitivos, sem contar a memória, que nós não lembramos de muitas, tem o véu do esquecimento, como se chama popularmente, não é? Mas nós chegamos aqui desmemoriados. Então, a enxertia divina, a ação dos espíritos na vida do encarnado, faz com que nós aproveitemos o tanto quanto possível a nossa jornada na Terra. Porque se deixasse só por nossa conta, não conseguiríamos.
quando o ser se espiritualiza, nós encarnados nos espiritualizamos, lembramos um pouco mais dos nossos compromissos, sintonizamos com esses espíritos amigos que nos incentivam ao progresso. Estamos aqui para progredir, e a fatalidade dos seres humanos é a felicidade. Como é bonito pensar dessa forma. Quando a gente fala em influência de espírito, todo mundo pensa na influência negativa. Mas a influência positiva é gigantesca, gente. Nós somos todos criaturas imensamente amadas. Viemos num planejamento reencarnatório amparados por espíritos bons que acompanham a nossa trajetória. Essa movimentação dos espíritos está em toda parte, buscando beneficiar os encarnados, como tão bem destacou o Marco aqui. É uma influência permanente, é uma influência benéfica também, claro. Médicos, nos seus procedimentos cirúrgicos, nas suas consultas, são assessorados por espíritos que têm experiência médica. Professores são assessorados por outros professores desencarnados. Padres inspirados por benfeitores, palestrantes espíritas, pastores evangélicos, visitados e inspirados por espíritos benévolos, por espíritos bons que querem amparar o ser humano. Mães aflitas com seus filhos doentes são acompanhadas por aqueles que acompanham a reencarnação daquele espírito que voltou naquela família. Famílias inteiras, como disse o Marco, que tem mais familiares desencarnados do que encarnados. Os nossos familiares desencarnados, nossos avós, bisavós, etc., estão sempre conosco, nos inspirando, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, a não ser que estejam em desequilíbrio. Aí é outra questão, e aí adentramos na influência negativa. Mas falando em influência positiva, é muito importante pensar nisso, porque muitos desses parentes desencarnados, amados desencarnados, vêm nos receber no retorno ao mundo espiritual, exercendo essa influência de dar ao futuro desencarnante uma harmonia interior para que ele se sinta bem. Nas reuniões de centros espíritas, de igrejas católicas, de templos evangélicos, protestantes, lá estão os espíritos trabalhando, independente de que acreditem ou não neles, porque não estão preocupados com isso. Exercem grande influência em jornalistas, em escritores de todas as áreas. Há um esforço generalizado para ajudar a humanidade. Como bem disse o Marco, estamos desmemoriados. Então esses espíritos que têm um conhecimento maior, principalmente os nossos patrocinadores da reencarnação, que têm a visão completa, têm a visão ampliada da trajetória, nós estamos aqui enfrentando os repentes da luta cotidiana. Mas os espíritos sabem o que vem pela frente, a experiência passada. Nós estamos vendo o buraco que está aqui hoje, mas eles estão vendo o jardim verdejante logo à frente, que será superado depois que passarmos pelo buraco, que é uma imagem representativa de várias situações difíceis. Então isto é magnífico, isto deve encher o nosso coração de esperança, de alegria de viver, porque realmente é isso que acontece. Esses outros que exercem influência perniciosa serão no devido tempo despertarão pelo sofrimento, pela constatação, pelo amadurecimento que se fará naturalmente, e então, ou amparados por outras criaturas. O que se deve registrar é que há um esforço gigantesco para amparar a humanidade, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Influência desses espíritos que trabalham nas artes, nos esportes, influenciando, nas administrações, na religião, na educação, na cultura em geral. É claro que existe uma outra turma fazendo o contrário, mas isso faz parte desse processo de amadurecimento. Isso faz parte desse processo de aprendizado, porque nesse contraste entre a influência positiva e a influência negativa, a gente tem a capacidade de analisar com bom senso,
de ponderar, é aprender o que é bom, o que não é, o que é certo e o que é errado, e partirmos para a execução consciente da nossa responsabilidade. Bendita doutrina espírita, bendito manancial de conhecimentos que está à nossa disposição. Eu e Marco temos vivido essa experiência sempre que possível, e nós estamos distantes 300 quilômetros fisicamente, nem sempre dá para fazer isso, a não ser que nos encontremos em alguma cidade ou viajamos juntos, como aconteceu dessa vez. Nós temos partilhado essa experiência de falar juntos, né? E a gente sente uma alegria enorme, naturalmente proveniente da influência benéfica dos espíritos que participam disso. É muito interessante pensar nesses detalhes todos, né? O Marco falou aí do meu livro Fascinação. O livro é o meu recente livro Fascinação, Causas e Consequências. Não é um romance, é um livro que aprofunda o tema da obsessão no quesito da fascinação. Vejam que essa máscara que a modelo está usando aí é a máscara que os espíritos mentirosos usam para se impor, porque existe muito espírito mentiroso. E Erasto chega a dizer que tem mais espírito mentiroso do outro lado do que desse lado, porque por uma proporção de população. A população desencarnada é muito maior que a encarnada, então, como nós estamos num planeta ainda sujeitos a influências negativas, aqui estão integrando esse planeta espíritos enfermos, que somos todos nós, necessitados de aprendizado ainda. Então esses espíritos se apresentam com palavras bonitas, se misturam no meio dos grupos, fazem sugestões aos médiuns, que ficam fascinados, por exemplo, com o ego supraexcitado, ficam fascinados com o sucesso. O espírito começa a sugerir: você vai fazer sucesso, você foi escolhido. E aí o médium cai na areia movediça, na armadilha, na cilada da fascinação. Por isso é um tema duro, mas é um tema advertência trazida pelo conhecimento dos espíritos. Então nós nos sentimos muito felizes de realizar esse trabalho, falar da influência do cotidiano, e quando a gente achar que alguma coisa aconteceu, não vamos falar: isso é coisa do espírito que está aqui em casa. Não, às vezes é culpa nossa mesmo. Se a gente leva um tropeção num fio que está à nossa frente e leva um tombo, não vamos falar que foi o espírito que deu tropeção na gente, a gente que esqueceu o fio ali, uai. A gente precisa ter também esse cuidado de não achar que tudo é coisa dos espíritos. Nem sempre é. Claro que algumas coisas são. Dá uma pancada na janela, fala: eu tenho espírito aí fora. Não, às vezes foi uma pedrada que atingiu a janela, né? É que nem quando a pessoa chega no centro e fala: eu tô com frio, uma tremedeira, será que é espírito? Você já fez exame de dengue? Às vezes é dengue, não é espírito coisa nenhuma. Então a gente tem que estar atento a essas questões e não cair na raia do fanatismo, da falta de análise, né? Às vezes o problema não é espírito, às vezes precisa trocar o óculos mesmo. Então tem várias questões que estão envolvendo, e às vezes pode ser um espírito. Como é que a gente sabe se é um espírito, se não é? A gente tem que descartar as outras possibilidades, tem que eliminar, como fez Allan Kardec. A mesa começou a dançar, mas como é que essa mesa dança? Ele foi eliminando as possibilidades até constatar que a mesa estava sob a influência de um efeito físico promovido por um espírito que desejava se manifestar. Olha que coisa fantástica. O Espiritismo pede esse discernimento para todos nós. Nós trouxemos aqui alguns exemplares para sortear. Tem alguém que está nesta casa hoje pela primeira vez? Não? Todos aqui já vieram aqui? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Vocês não fazem aniversário aqui, Birigui? Essa semana tem alguém que fez aniversário? Não? Ah, o senhor ganhou então a revista e o jornal, depois o senhor pegue comigo, por favor. Tem algum aniversário de casamento aqui? Não. Aniversário de divórcio? Isso é uma influência negativa, né? Muito bem, eu vou deixar essa mensagem. Bem, põe, tira, passa para trás. Cada um tira uma, não vai dar para todo mundo, mas tira uma e passa para trás. Marco Mayuri, eu acho que o assunto não se esgota, mas a gente falou bastante coisa. Algo que você queira acrescentar? Eu gostaria só de agradecer a atenção de todos, a vibração tão fraterna que nós sentimos aqui nesta noite, não é, Márcio? Sim, nem diga. E esperamos ter cumprido a nossa tarefa.
vamos prestar atenção e ler esse capítulo que é muito importante para o discernimento, capítulo 9 da segunda parte, Vida Espírita dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. A paz a todos. E para encerrar, agradecendo o carinho de vocês, a atenção, e considerando que nós estamos em dezembro, a proximidade do Natal, lembrando a figura excelsa de Jesus, aquele a quem devemos seguir, como ensina o Livro dos Espíritos, modelo e guia, com a nossa gratidão, a Neuza canta para nós a conhecida música de Paula Zampi, Amai. Todo o nosso carinho, né, para nossa querida Paula Zampi, que já retornou à pátria espiritual. Não tem como a gente ouvir essa música e não lembrar da querida amiga. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu. Em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis, amai, amai, respeitai os teus irmãos, amai, amai, amai o Redentor. Cai do céu chuva de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus divino, ampara o homem em teus braços, espalha a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis, amai, amai, respeitai os teus irmãos, amai, amai, amai o Redentor. Muito obrigada. Muito obrigado aos amigos desta casa bendita, aos amigos de Birigui, pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Desejamos a todos um ótimo fim de ano, um feliz Natal
para que a figura de Jesus esteja em nossos corações e sejamos nós boas influências no cotidiano uns dos outros. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, nós agradecemos muito ao Orson Carrara, ao Marco Maiuri, pelos grandes ensinamentos que eles trouxeram para nós nesta noite. Esses ensinamentos são ensinamentos que há muitos anos nós já recebemos do protetor Felício Lucchini, por intermédio da sua médium Linda Dias de Almeida. Então, são ensinamentos que eu já tenho comigo e agradeço de coração. Que vocês continuem pregando a nossa doutrina, que é uma doutrina bendita, uma doutrina inspiradora para todos nós, e vamos todos continuarmos unidos, pregando o Evangelho em nossos lares, em nossas casas, em todos os nossos amigos. E hoje também vamos agora, para encerrar, fazermos o Pai Nosso, agradecendo a presença dessa espiritualidade que aqui se encontra, em nome dos protetores Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, aos médicos espirituais, aos protetores dos médiuns desta casa, que estão sempre nos ajudando, nos inspirando, nos auxiliando, e que todos os irmãos aqui presentes levem o conforto para os seus corações, que hoje muitos estão entristecidos, mas com fé nesses protetores bondosos, tudo nós venceremos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Agora eu quero falar que tem alguns livros para serem vendidos. Se alguém se interessar, pode chegar à mesa para olhar os livros, que são ensinamentos para todos nós. Um abraço para todos. Muito obrigada mais uma vez.